Olá, irmãos amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre felizes e alegres pelo privilégio de poder estar gravando mensagens, estudos, glorificando e exaltando o nome do nosso Pai e com o propósito também de edificar vossas vidas. Espero que as mensagens possam estar alcançando você e também sua família e abençoando assim de uma maneira especial. A palavra de Deus é perfeita. Quanto mais pesquisamos, mais crescemos. Queremos mencionar um texto hoje sobre a pessoa do Senhor Jesus, quando ele se apresenta como templo. E nós temos essa passagem em João, capítulo 2, versos 19, 20, 21, que diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. O templo, em todo o Velho Testamento, é uma parte muito que especial. Começou com o tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel. Enquanto eles estavam no deserto, eles tinham o tabernáculo e ali tinha a arca, lugar de sacrifício, tudo. Era no centro, muito importante isso. Estarei gravando essas mensagens também sobre o tabernáculo, mostrando o formato, que era uma cruz e etc., a caminhada. É muito interessante isso. Quando eles chegaram fixo, quando a arca foi recuperada, Davi trouxe de volta. Davi, o próprio Deus, né? Porque a arca não precisava de ajuda. Mas quando ela estava de volta no seu local, Davi quis construir o templo. Deus não permitiu, mas Salomão construiu o templo e ali agora passou a habitar a arca no templo. O judeu ele tem uma adoração especial pelo templo. O judeu. O templo foi derrubado. Hoje, nessa época atual, ano 2020 que eu estou gravando, mês de outubro de 2020, não é a questão do templo do judeu, é bem diferente. Então, o que nós precisamos entender? Por que Jesus se apresenta como templo aqui? A igreja do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, nós temos linguagens figuradas para se apresentar. Nós temos a igreja como lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Nós temos a igreja como corpo de Cristo. Romanos 12, verso 5, Efésios 5, 30 e várias passagens de Efésios, lá mostra a igreja como corpo. Finalzinho do capítulo 1 especial de Efésios, apresenta a igreja como corpo. E edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9, 1 Pedro 2, 5, 1 Timóteo 3, 15. O que significa isso? Jesus não é um templo, Jesus não é uma casa, Jesus não é um edifício, mas era uma maneira de apresentar, como corpo de Cristo, uma maneira de apresentar o templo. Uma coisa interessante é, quando nós lemos em Apocalipse, lá no finalzinho, na Nova Jerusalém já, nós lemos que não haverá templo, porque o próprio Senhor é o templo. Vamos ver esse verso? Olha que interessante. Apocalipse capítulo 21. Já no finalzinho de tudo, o versículo de número 22, Apocalipse 21, verso 22, diz assim, ó, falando da Nova Jerusalém, o formato e tudo, aí diz assim, ó, e nela não vi templo. Olha que interessante. Porque o seu templo é o Senhor. Na Nova Jerusalém não tem templo, porque o seu templo é o Senhor. Então o templo que existe hoje não tem, porque o seu templo é o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o próprio Jesus ele se apresenta como o templo, uma maneira figurada de falar. Aqui em João, no texto que nós lemos, eles queriam ver algo. E Jesus chega para eles e diz, olha, derrubai esse templo, em 3 dias o levantarei.
E eles questionaram. Esse templo gastou tantos anos atrás, como é que em 3 dias você vai levantar? Como? Eles não conseguiam entender que Jesus estava falando do seu corpo, do templo do seu corpo, que ele iria morrer e iria ressuscitar. Quanto mais nós pesquisamos, quanto mais nós garimpamos a perfeita palavra de Deus, mais conhecimento, mais informação surge. E você vai crescendo cada dia mais e mais na graça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala de templo aqui em João capítulo 2, ele está falando do seu corpo. Em Apocalipse não haverá mais templo, porque Deus, o Cordeiro, é o próprio templo. Agora, quando ele usa a linguagem figurada, ele fala sobre pedra. Eu vou tratar desse assunto com muito mais detalhes, sobre a pedra principal. Mas eu quero só ler o texto hoje de Pedro, que ele fala sobre esta pedra. 1 Pedro 2, verso de número 6. O nosso irmão Pedro escrevendo, capítulo 2, verso 6, olha o que ele diz. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Eu vou mostrar o que é a pedra principal, vou mostrar o que é a pedra angular, vou tratar detalhes desses assuntos aqui, mas ele diz, aquela pedra, quem crê não será confundido. Se crê no edifício, num prédio, tem salvação? Não. Se crê numa pedra, tem salvação? Não. Nós vamos tratar também sobre o que é a Petra, o significado de Petra. Não. Então ele está falando de quem? De Cristo. Paulo também escrevendo, em aos Efésios, capítulo de número 2, Paulo, ele menciona o mesmo assunto. Aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Aos Efésios 2, 20. Olha só o que Paulo diz. 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ele fala, sois edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é um templo? É uma pedra? É uma casa? Não! Ele se apresenta como templo. Lá em João, o templo era o próprio corpo dele. Precisamos cada dia buscar tudo aquilo que está na Bíblia. Leu aqui neste livro, continua lendo. Você vai encontrar a resposta dentro da Bíblia. Ela nunca vai entrar em contradição. Por isso nós estudamos, irmãos, eu como pastor, desafio minhas ovelhas, já tenho 2 anos fazendo isso, 2 leituras por ano. Desde que eu comecei meu ministério, eu desafio 1 leitura por ano. E agora de 2 anos para cá nós estamos desafiando 2 leituras no ano, 6 meses para ler a Bíblia completa, toda a igreja. Todos leem? Não, mas uma boa parte não leem só 2, leem 4, 5, 6, 7, 10 vezes no ano. E nós precisamos estudar este livro sagrado, ler mais e mais. Aquele templo que ele fala em João, capítulo 2, do 19, 20 e 21, é sobre o seu corpo. Eles não entenderam. Que você possa compreender que Jesus, com o seu corpo, o templo, ele morreu e foi sepultado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Eles não compreenderam. Que você possa compreender isso. Que você possa entender a mensagem do Senhor. O feito que ele fez por nós. O sacrifício vivo que se entregou na cruz do Calvário. E que você possa crescer para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar por você e por sua família nesse instante. Pai querido, eu te louvo pelo privilégio de estar aqui. Abençoa essas vidas que estão ouvindo e assistindo estas mensagens. Abençoa, Deus, que cada um tome a decisão certa. Se entregar a Jesus Cristo enquanto há esperança.
aqueles que já tomaram essa decisão, Deus, que possam crescer cada dia mais e mais no conhecimento e na graça. Fica conosco, eu te peço, no nome, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.